Boas-vindas a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai pular direto para uma pesquisa científica super fascinante sobre um verdadeiro clássico do nosso café da manhã e a ligação surpreendente que ele tem com a saúde do nosso cérebro. É incrível pensar como um alimento tão comum do dia a dia continua revelando segredos novos na bancada dos laboratórios, mudando completamente a nossa visão de uma hora para outra. Então, vamos direto ao ponto central. Será que algo tão simples e rotineiro quanto comer ovos pode realmente dar uma segurada no risco de desenvolver a doença de Alzheimer? Bom, ao debruçar sobre os dados mais recentes, a gente percebe logo de cara que a resposta passa longe de um simples sim ou não. Na verdade, a gente esbarra num quebra-cabeça nutricional super complexo, mas que vale muito a pena desvendar. E para destrinchar essa história toda, a gente vai passar por 5 passos rapidinho. Primeiro, a grande mudança na reputação do ovo. Segundo, os dados do estudo de Loma Linda. Terceiro, os nutrientes pró-cérebro. Quarto, por que o contexto é fundamental. E, por fim, o nosso veredito final. Ponto número 1. A grande mudança na reputação do ovo. Vamos dar uma olhada em como a visão médica deu uma guinada histórica. Olha só como as coisas mudam, né? Por décadas, o ovo foi crucificado, era o grande vilão do café da manhã por causa do colesterol da gema, sempre acompanhado daquele alerta vermelho para o risco do coração. Mas a ciência evoluiu e refinou a forma de investigar. Hoje em dia, a gente já sabe que o consumo moderado não é esse perigo todo para o coração da maioria das pessoas. E tem mais, de forma surpreendente, ele virou um verdadeiro escudo protetor da nossa mente, ajudando a diminuir o risco de problemas cognitivos. É literalmente uma jornada de vilão a herói. O que nos joga direto para o ponto 2, o estudo de Loma Linda. Essa é a investigação que botou lenha na fogueira e trouxe dados fresquinhos para toda essa discussão. E os números são de respeito. Os pesquisadores mergulharam no Adventist Health Study 2, um banco de dados gigantesco que acompanhou exatas 96 mil pessoas. Estamos falando de uma multidão de adventistas do sétimo dia, vivendo lá nos Estados Unidos e no Canadá. Ter uma amostra monumental assim traz um peso estatístico absurdo para qualquer descoberta. Mas o grande pulo do gato desse grupo é a diversidade na cozinha. Por conta de hábitos culturais e religiosos bem fortes, a gente tem uma galera que vai desde o veganismo estrito, passa por quem come ovos e leite, até chegar em quem consome carne normalmente. Ter toda essa variedade tão certinha e documentada é praticamente um laboratório perfeito para a ciência conseguir isolar e enxergar o que um único alimento, tipo o nosso humilde ovo, faz no corpo a longo prazo. E a relação de dose e resposta que eles encontraram é de cair o queixo. Comparando com quem passa longe do ovo, o pessoal que comia de 1 a 3 por mês teve uma redução de 17% no risco de Alzheimer. Quem consumia de 2 a 4 vezes na semana, o risco já caía para 20%. Agora, o mais impressionante, colocar pelo menos 5 ovos por semana no prato foi associado a um risco 27% menor de ter um diagnóstico clínico da doença. É um número muito expressivo. Bom, vamos lá para o ponto 3, nutrientes para o cérebro. Chegou a hora da gente colocar a biologia no microscópio para entender a mágica por trás desses números. Afinal, como é que o ovo consegue entregar toda essa blindagem? Para entender isso, não dá para olhar para o ovo só como comida. A gente tem que olhar para ele como um pacotinho ultra denso de nutrientes e compostos biológicos que trabalham duro para manter os nossos neurônios funcionando com força total. A autora principal da pesquisa aponta exatamente para essas vias biológicas fascinantes. A gente tem a luteína e a zeaxantina como faxineiras combatendo o estresse oxidativo diário. Temos os famosos ômega 3 estruturando a parede dos neurônios, além da vitamina B12 mantendo as funções neurológicas superafiadas. E tudo isso amarrado com proteínas de primeiríssima linha. É um combo de respeito. Mas de toda essa lista, a colina é a grande estrela da festa. Ela é uma peça absolutamente vital para produzir acetilcolina, que é o neurotransmissor da nossa memória. E olha, a gema do ovo é praticamente uma mina de ouro super fácil para o nosso corpo absorver esse nutriente. Se falta colina, a comunicação fluida entre as células do cérebro começa a falhar, o que é um dos grandes gatilhos lá no começo do declínio cognitivo. Chegamos então no ponto 4. O contexto importa. Afinal, a ciência só é bem feita quando a gente abre a lente e olha para o cenário completo. Um detalhe super crítico aqui, esse foi um estudo observacional. Na prática, isso quer dizer que eles encontraram uma ligação fortíssima e consistente entre comer ovo e ter a mente afiada, mas a ciência observacional não consegue bater o martelo e cravar que o ovo é a causa única e isolada disso. É sempre um conjunto gigante de fatores da rotina que entra nessa matemática.
E tem uma sacada brilhante da nutricionista Michelle Rutenstein sobre isso. Ela lembra que os benefícios de adicionar o ovo apareceram num grupo de pessoas que já tem uma base de alimentação incrivelmente saudável. É uma turma que foge do álcool, não fuma e come mato à vontade. Ou seja, o ovo potencializou algo que já era muito bom. Com certeza absoluta, os resultados seriam bem diferentes se a gente simplesmente jogasse alguns ovos numa rotina entupida de comida ultraprocessada. Outra coisa fundamental para a gente manter 100% de transparência. Uma parte do financiamento para organizar toda essa montanha de dados veio de uma bolsa com apoio do American Egg Board, associação do setor lá nos Estados Unidos. Isso, de forma alguma, apaga a credibilidade ou peso da universidade, mas é aquele clássico bastidor do mundo científico que a gente sempre tem que saber para ler as entrelinhas com muita clareza. E claro, ovo não é bagunça, não é um alimento totalmente livre de limites. A gente precisa lembrar que ele tem bastante colesterol alimentar e gordura saturada. Existe até um grupo de pessoas com uma genética bem específica, chamados de hiperreceptores, onde comer muita gema faz o colesterol LDL disparar em tempo recorde. Daí a importância de não sair fazendo loucura e sempre olhar para a estratégia da dieta como um todo, de preferência com a ajuda de quem entende do assunto. O que nos leva finalmente ao ponto 5. O veredito final sobre os ovos. Com todos esses dados, prós e contras na mesa, qual é o grande resumo da ópera? Primeiro, para quem segue firme no veganismo, zero motivos para pânico. Os exatos mesmos nutrientes incríveis que blindam o cérebro estão espalhados pelo reino vegetal. É só questão de planejamento. A colina a gente tira da soja e da quinoa, a luteína a gente garante naquelas folhas bem verdes escuras e o combo de ômega 3 com B12 a gente resolve super bem com suplementação focada e com os exames de sangue em dia. E os próprios pesquisadores matam a charada perfeitamente na conclusão. A moderação é a chave de tudo. Eles deixam bem claro que o ovo brilha mesmo quando faz parte de uma equipe, de uma rotina rica em nutrientes. No fim das contas, a ciência é implacável. Não existe superalimento mágico no mundo que consiga compensar o estrago de um estilo de vida ruim. Então, em vez de ficar caçando milagres num único ingrediente, a grande verdade é que a proteção do nosso cérebro contra o tempo mora justamente na qualidade do estilo de vida como um todo. É aquela tenha maravilhosa de boas escolhas diárias. E com tudo isso em mente, a pergunta final e mais importante que fica não é só sobre comer ovo ou não, mas sim, analisando a figura inteira do quebra-cabeça da saúde, qual vai ser a qualidade da próxima refeição que a gente vai colocar no prato.